Bom, o meu grupo ficou com Sócrates e eu vou falar um pouco quem foi Sócrates, resumidamente. Sócrates foi um grande filósofo do período clássico da Grécia Antiga. Sócrates nasceu em 470 a.C. e morreu em 399 a.C. Teve aí 70 anos de vida. Sócrates teve muita, ele influenciou muitas pessoas, inclusive um dos filósofos que nós conhecemos, que é o Platão, e outro é Aristóteles. Em nossa vida de estudante, sempre ouvimos falar desses filósofos, mas Sócrates foi o que influenciou a eles a chegar onde eles chegaram, e foi grandes filósofos da sua época. E Sócrates, todos nós sabemos que foi um grande filósofo da sua época, foi o grande filósofo ateniense. Sócrates, ele veio de família humilde, teve aí todas as suas regalias, serviu o exército, inclusive ele participou até de uma guerra, mas depois disso tudo foi que ele ingressou na sua carreira filosófica e aí ficou conhecido como um homem renomado e é conhecido até hoje, que todos nós sabemos que as suas citações, as suas ideias filosóficas vai ser lembrado por geração a geração. E é isso aí que eu tenho a dizer sobre Sócrates. Meus colegas vão falar mais sobre ele. Olá, meu nome é Ellen e eu irei falar sobre uma das principais ideias de Sócrates. Bom, o Sócrates, ele acreditava que desde sua infância ele ouvia a voz de Deus sussurrando para que ele começasse a divulgar os seus conhecimentos. De que forma? O Sócrates ele andava pelas ruas de Atenas como um pregador, para ajudar as pessoas a descobrirem nelas próprias os seus conhecimentos e assim ajudando a elas a fazer o bem. E entre suas principais ideias estava a pergunta: qual é a essência do homem? Que tinha como resposta é a sua alma. A alma é a razão do homem, a alma é o consciente do homem e também a alma é o que diferencia os seres humanos de outros seres vivos. O filósofo não deixava nada por escrito, pois ele acreditava que a voz era o bem mais importante. A gente teria que dialogar, conversar cara a cara. Assim conseguiríamos extrair os nossos conhecimentos da melhor forma. Boa noite, eu me chamo Francisco Leonel e vou falar um pouco de como Sócrates aperfeiçoou os seus conhecimentos. Na filosofia de Sócrates envolvia necessariamente o diálogo com a palavra, com o debate, com o questionamento que levava as pessoas a conhecerem mais sobre si mesmas e sobre o mundo. Sendo assim, ele investigava filosoficamente por meio da dialética, ou seja, o diálogo. O mestre, por meio das perguntas, conduziu o aluno ao conhecimento por ele mesmo. Assim, evitam-se também as contradições. Para cada resposta, novas perguntas como feitas. Assim, aprimorou seus conhecimentos. Ele prezava também o diálogo que não deixou nenhuma obra escrita. O que sabemos de Sócrates é que o resumo de sua vida e de sua filosofia nos veio por dois de seus discípulos, que foi Platão e Xenófanes. Sócrates ele estudou o pensamento de seus antepassados, ou seja, dos seus antecessores. Hoje em dia, chamamos os que vieram antes dele de pré-Sócrates. O foco deles não era o ser humano, mas a formação do mundo. Ele se perguntava: o que é a essência do homem? O que é a sua alma? Então, afinal, podem haver questões diferenciando o pensamento dos pré-Sócrates das principais ideias de Sócrates. De qualquer forma, suas principais ideias envolviam o crer, envolviam a imortalidade na alma, envolvia também a impossibilidade de se aprender as virtudes com os sofistas, envolviam também a busca pela virtude com mais importante
que é a busca por dinheiro, e envolvia também a democracia com um filósofo à frente. E por último também envolvia a ética do senso comum. Bom, essa foi a parte sobre Sócrates, né, como ele se aperfeiçoou o seu conhecimento. Eu sou Alexandre e vou falar um pouco sobre acusações, morte e legado de Sócrates. Segundo as acusações foram que os questionamentos de Sócrates a respeito da política em Atenas teriam incomodado significativamente os cidadãos que estavam no poder. Por isso, sabe-se que Sócrates foi acusado por corromper as mentes e desacreditar nos deuses. O próprio julgamento do filósofo foi descrito por alguns de seus seguidores, incluindo Platão, com seus pensamentos e retórica muitas vezes irônica. Ele havia despertado a fúria de proeminentes cidadãos que sentiram-se humilhados, o que fazia com que o julgamento fosse uma mera formalidade antes da sua acusação. Ele foi sentenciado à morte por envenenamento. Sem restrições, Sócrates bebeu o veneno e caminhou até que não pudesse sentir suas pernas. E em seguida, suas últimas palavras teriam sido: lembra os seus alunos que sobre a dívida em relação aos deuses gregos da medicina, uma ironia em relação ao crime que estava sendo acusado de cometer. O legado de Sócrates, escrito em diversos trechos de livros de seus alunos e seguidores, deu início a todo um novo método filosófico de elaboração de pensamento. Além de seus ensinamentos sobre política e moralidade foram repassados ao longo da história, prolongando seu legado através do tempo. A partir dos seus ensinamentos, Platão criou sua própria escola, que ensinaria em seguida Aristóteles, que, anos depois, faria referência a Sócrates, elaborando ideias a partir de seus conhecimentos. Sócrates é hoje considerado um dos pais do pensamento ocidental. A importância da filosofia para a administração, a filosofia socrática. Como conclusão, eu posso dizer que a administração e a filosofia, elas são áreas parecidamente distintas. Porém, a gente observa que a filosofia ela incrementa muito a administração. A administração é um curso formador de líderes, de gestores, de diretores, de pessoas que vão guiar e lidar com papéis fundamentais dentro de uma empresa, que vão levar toda uma organização. E a importância da filosofia traz para humanizar mais essa pessoa e alguns processos dentro da empresa. Inclusive os recursos humanos, que tem como principal função arrecadar capital humano para a empresa, questão de organização de projetos, que vai trazer para a gente a forte habilidade de estar indagando, buscando, propondo ideias, e muitas outras áreas, como marketing, a questão de ética e moral, que a filosofia também trabalha muito com esses fundamentos. E Sócrates diz assim também, que a gente tem que ser questionadores dos fundamentos do raciocínio. A gente tem que sempre estar perguntando por quê, o quê, como. O pensamento socrático, ele lida com isso, com a questão de estar buscando a verdade. Apesar de, no áudio do oráculo Delfos, ele foi dito, apontado como mais sábio daquela época. E assim ele foi buscar as pessoas que ele acharia que seriam mais inteligentes que eles. E para comprovar essa ideia do oráculo, né, ele foi atrás, pesquisando, procurando, e nele achou cada um defeito, ou seja, cada um tinha uma pequena ignorância. E ele também diz em outro pensamento dele que o homem, ele tem que saber da própria ignorância. A gente, e trazendo isso para a administração, a gente como futuros líderes, futuros administradores, a gente sempre tem que estar identificando nossos erros, em qual ponto a gente está errando. E quando a gente aplica isso no capital humano, hoje em dia as empresas elas visam muito o bem-estar dos funcionários, a gente visa muito a questão do bem-estar ao todo, da organização, produzir um ambiente limpo, produtivo. E a gente traz essa questão de sempre estar fazendo feedback, o que por quê, como tá assim, tá bom, e assim não está, e assim fica. E como suma importância que Sócrates trouxe, e no final de tudo isso, do pensamento,
eu só sei que nada sei. E aí essa questão da indagação eterna, de sempre estar procurando, buscando. E outra também, tem Sócrates diz numa parte que a gente tem que também, não pode se comprometer só em trabalho. A gente tem que ter aquele momento também para nós, de lazer. Apesar de ser muito importante, muito sério a função do administrador, ele tem que saber a função diferencial. Ele tem que saber qual ponto que ele está forçando demais, qual ponto que ele falta mais que exigir mais. E é essa questão toda que Sócrates traz pra gente. E é isso, como eu trago como conclusão. Boa noite para vocês.